Olá pessoal, tá começando o Literato. Aqui você encontra as melhores dicas de leitura e conhece as histórias de grandes escritores. Na entrevista com o autor de hoje, Amanda Falcão conversou com o escritor Antônio Mariano. Um dos pontos fortes das temáticas que eu mais exploro é exatamente o social. E no quadro Eu Sou, Natália Luna é a nossa convidada. Todo mundo, né, tem um lado leitor e o lado escritor. Todo mundo pode se tornar escritor a qualquer momento. Tem ainda os quadros É Pra Ler, Café com Poesia e Tá na Lista. O Literato tá começando agora. A gente começa com a entrevista com o autor. Antônio Mariano contou sobre a relação com a escrita e os desafios que percorreu durante a vida. Vamos assistir! Hoje a gente traz aqui para o Literato ele, que é uma figura super reconhecida aqui na literatura paraibana e que estava demorando a chegar aqui no Literato. Antônio Mariano, pessoense nato, da Ilha do Bispo, uma história incrível, aos 20 anos, depois de uma trajetória de dificuldade familiar, é concursado, mas nunca deixou de se deleitar no mundo das letras. Antônio Mariano, agora que está aposentado, para começar a nossa conversa, é viver da literatura? Eu não digo viver da literatura, mas digo viver a literatura integralmente, né? Todas as horas do dia, porque o escritor, ele tem como material a vida, essencialmente a vida, a natureza, né? E independente do que ele faça paralelamente, né? Em termos até profissionais, ele está sempre vivendo a literatura, né? A periferia, ela tem parte na construção do que hoje, das publicações que você traz pra gente? Pois é, eu tive que começar a trabalhar muito novo. Tive a sorte de, através dos estudos, eu galgar, né, um espaço no Serviço Público Federal. Isso me ajudou, inclusive, a ajudar minha mãe a criar dois irmãos mais novos e dar manutenção aos outros, porque foram 5 irmãos que minha mãe criou. Mas assim, a sua pergunta específica sobre a minha realidade e a literatura, ela está toda realmente nos meus livros, né? Porque um dos pontos fortes das temáticas que eu mais exploro é exatamente o social. Embora também eu me dê ao luxo de explorar outros temas e trabalhar com outros aspectos, outras visões de literatura, de dialogar com meus contemporâneos, com o texto de meus contemporâneos. E tem também um aspecto que já foi muito observado na minha poesia, que é tratar do amor e da eroticidade em si mesmo. Então, assim, eu tenho esses 2 livros. Eu tenho esse primeiro livro que se chama O Gozo Insólito, em que também há muita coisa do amor e sexualidade, eroticidade. E tenho também esse livro aqui, que é uma reunião de todos os poemas que eu escrevi a respeito da questão amorosa. De todas as obras, os títulos que a gente já trouxe aqui, eu falei que são 8, né? O último foi lançado em 2024, sim. Mas não à toa eu trouxe aqui também a informação de que você agora chegou à melhor idade, porque agora você vai curtir de fato a literatura como deveria ser. E isso eu falo porque, como criador do Clube de Conto, agora você vai poder se deleitar mais sobre essa atividade. Com certeza. E para além disso, você também teve a ideia de criar o selinho, que é uma forma de ter independência na literatura. Quando eu criei, no início desse ano, o selinho editorial, né? O nome é Selinho Editorial, inclusive está no INPI esperando a aprovação da marca, eu pensava em sair de uma certa angústia que abate muitos autores, que é aquele prazo de espera de você mandar um original, né, passar 6 meses, 1 ano esperando que um editor dê uma resposta positiva ou negativa, né? Esse meu livro, O Gozo Insólito, que é uma edição celebrativa da edição dele de 91, são 33 anos de publicação, e fui frustrado durante 3 anos, até que eu resolvi
eu mesmo publicá-lo, porque eu tinha certeza absoluta de que é um trabalho importante, né? Assim, eu tenho essa consciência da linguagem, eu estudo para escrever poesia, eu não mistifico nem mitifico assim, o ato de escrever. Mas vem reconhecimento. Tanto é que, olha aqui, está na capa do Correio das Artes, esse foi em 2024, recente agora. Já pela celebração dos meus 40 anos de vida literária e 60 anos de idade. E você tem uma relação aí, para além da literatura, com o Correio das Artes. Você já foi editor, é isso? Fui editor nos anos de 2009 e 2010 e abri muitos espaços também para autores paraibanos, alguns que nunca tinham publicado no Correio das Artes. A gente já falou aqui dos 40 anos de carreira na literatura, 8 títulos, capa do Correio das Artes, passeia entre o conto, o romance, a poesia. E aí, para finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você escolhesse um dos seus títulos e lesse um trechinho aqui pra gente, pode ser? Perfeito. Eu só queria, antes dessa leitura, registrar os 20 anos do Clube do Conto da Paraíba, que eu, modéstia à parte, tive a iniciativa de concebê-lo e articular todo um conjunto de escritores em torno desse projeto, que criou as próprias pernas e hoje caminha independente de mim, inclusive. Agora, a seu pedido, eu vou ler um poema. Ele diz um pouco da minha própria vida e pelo qual eu tenho um carinho muito especial, porque, de alguma forma, também eu homenageio a figura da minha mãe. Do meu livro mais recente, Havia Pássaros em Mim, eu vou ler Blue, o velho prato de ágata azul trincado, tantos baques, e ainda abriga um quarto de ovo cozido para cada filho. O velho prato de ágata azul, triste, tão triste. A mãe sempre diz que está sem fome e depois reza. Infância, infância, onde escondeste a tua beleza? Antônio, lindo poema. Eu me teletransportei agora para uma casa na Ilha do Bispo, com uma família sentada à mesa e num recorte social de vulnerabilidade social, se é que se pode dizer. Daí você dizer que Blue tem a presença da sua mãe sem que ela seja citada diretamente. Perfeito. Antônio Mariano, muitíssimo obrigada por participar aqui do Literato. É uma honra para nós termos você aqui. Que você volte mais vezes. E para mim também é uma honra muito grande. Já tinha assistido esse programa e sei da importância dele em registrar os nossos valores em literatura. E por isso eu agradeço muito esse convite. Muitíssimo obrigada pela participação, Antônio. Agora vamos para o primeiro intervalo. Até já! Voltamos e a hora do nosso quadro é para ler. Olá, sou Daniel Dantas, da Livraria do Luiz, e a minha dica de leitura sobre investimentos e negócios, esses dois clássicos, que é As 48 Leis do Poder e O Poder do Hábito. Tchau e até a próxima. Ótimas dicas! E o quadro Eu Sou de hoje recebe a escritora Natália Luna. Vamos conferir! Essa é a grande pergunta dos filósofos, né? E para perguntar isso para uma filósofa é uma pergunta e tanto. Eu sou Natália, tenho 34 anos, sou formada em filosofia, sou escritora, poeta. Nasci aqui em João Pessoa, sou estudante agora atualmente de Direito e sempre trabalhei com moda também. A
literatura chegou primeiro na minha vida. Na minha casa sempre teve muitos livros de literatura. E a filosofia foi chegando mais no início da fase adulta, né? Que foi quando eu segui a área, né? Todo mundo, né, tem um lado leitor e o lado escritor. Todo mundo pode se tornar escritor a qualquer momento, né? Eu acho que a criança tem esse lado artístico, né? Que pode ser desenvolvido também. E o adulto também, em qualquer fase da vida, se você tem alguma sensibilidade, se acessa, você pode desenvolver. Eu acho que a escrita surgiu nesse momento na minha vida, quando eu me treinei a isso, eu me auto-exigi um desafio e acabei seguindo esse desafio à risca, né? Até que chega um momento em que você realmente bota fé. Eu estava na metade do meu curso de filosofia, então a filosofia também foi me puxando para a literatura, mais uma vez, porque quando eu era adolescente, mais jovem, eu já tinha mais acesso à escrita, à literatura. Eu fazia o curso de Zarinha aqui em João Pessoa, então que tem muito incentivo, né, a leitura e a escrita. Então ali eu já estava me desenvolvendo, já era uma semente sendo plantada que de alguma forma você acaba se descobrindo, né, como um talento, como uma expressão artística mesmo. O íntimo, o exílio é muito um distanciamento íntimo, né? Um exílio de você se deslocar para fora, mas sempre retornar para dentro. É um pouco isso, assim, de você ter uma introspecção muito profunda e acabar tendo acesso a coisas que são epifanias, que são memórias que vêm à tona também, que você coloca no papel. O Rumina já é um pouco mais flexível, porque o primeiro eu já estava um pouco... o primeiro livro você não sabe, é um tiro no incerto, então é o completo desconhecido, você não sabe o que vai ser, como que vai ser tudo, né? Você vai vivenciando e aprendendo nesse caminho o que é lançar um livro. Então, o segundo, por eu já conhecer esse caminho do primeiro lançamento, o processo de cada coisa, de edição, o processo de revisão, o processo também de começar as vendas dos livros, de ter contato com os leitores, saber quem são meus leitores, né? Entender tudo isso. Aí o segundo já foi um pouco mais tranquilo, foi um terreno mais do meu conhecimento, né? Não é apenas uma premiação bonita que você fica deslumbrada, não. É um fomento que o Estado te dá e que é maravilhoso que isso exista e que a gente é precursora nisso, porque não tem em outro lugar esse edital do Arte na Bagagem, né? Com essa proposta. Então foi uma coisa muito linda e muito instigante. Então eu cheguei lá, um experimento completamente inusitado, né, de levar minha arte na mala, basicamente. E o dia do evento mesmo, do lançamento, foi maravilhoso. Eu fui muito bem recebida, estava dentro de uma livraria que bebe da fonte do surrealismo. Então ali dentro era um acervo enorme de livros de surrealistas e que o Brasil todo deveria conhecer também, porque é muito lindo esse trabalho. Eu vou ler um poema do meu primeiro livro, Íntimo Exílio, que foi publicado em 2019 pela editora Urutau. Esse poema se chama Por uma Outra Manhã de Outubro. Preciso de um lugar calmo para me refugiar e acordar com a ventosa do universo nos cabelos feito conchas. Para me refugiar a qualquer momento, como numa amizade de ocasião, como numa amizade de carona, como numa amizade de rebelião, onde ninguém sabe de seu fim à noite, onde ninguém prevê o que fará de seu corpo,
onde ninguém pressente como acordará no outro dia, quando eu mesma estou a marcar o ritmo de minhas horas. Preciso de um lugar calmo para me refugiar de Deus, que se esquecerá de mim quando ao canto de um lugar aberto estarei a tramar uma nova passagem para dar o acerto em meu passo incerto. Muito legal a sua história, Natália. Obrigada por compartilhar com a gente. Agora vamos para mais uma pausa. Fica por aqui porque hoje ainda tem um Café com Poesia e o Tá na Lista. Até mais! Voltamos e com o nosso Café com Poesia. São muitas paisagens até a chegada. E de onde se chega, também se começa novamente e novamente. Eu não encontrei fim nem na morte, que continua a ecoar sobre os meus poros o que fui. As fórmulas são para serem jogadas ao ar, até que se espalhem e não sobre mais nenhuma pedra, mas muitas frestas. Se é que existe verdade ou caminho, tudo o que existe é um instante e o que fazemos com ele. Se é que existe verdade ou caminho, tudo o que existe é um instante e o que fazemos com ele. Bianca, é um mistério para mim mesma. Eu não saberia dizer, mas eu saberia dizer que eu sou os instantes. Tem até uma poesia que eu digo assim, que eu sou a entrelinha, né? Eu não teria uma definição específica, mas uma passagem, eu sou uma passagem, um instante. Eu sempre transito muito, com muita facilidade. Isso foi uma coisa que sempre chegou muito fácil, assim. A cada 6 meses o pessoal olha pra mim e fala, tá tão diferente. Eu digo, mudei mesmo, porque eu tiro as coisas de... Tem até uma música que eu fiz que eu digo assim, mirando de perto, andarilhando pelo corpo, troquei os órgãos do lugar, coloquei meu coração no olho. Tipo, eu fico trocando as coisas de lugar mesmo, o tempo inteiro dentro de mim, assim. Essa minha escrita, ela vem do lugar desse meu trânsito mesmo, assim, por eu ver a vida dessa forma e me enxergar nesse lugar de constante passagem. Ela é muito resultado disso, dessa minha forma mesmo de enxergar a vida, que é até o nome dele, né? Eu tinha pensado que é esse entre, né? Esse lugar do meio, esse lugar do trânsito, do entre. Mas também muita gente lê isso como um convite, entre, né? Esse livro, ele imprime isso, tanto as paisagens, todas as gravuras que estão aqui, como essa da capa, essa da contracapa e todas as paisagens que estão aqui no livro. Eu fiz gravuras do meu corpo com tinta nanquim. Então eu fiz também paisagens, lugares de trânsito dentro de mim. E todo o livro tem fotografias feitas por mim também, no celular mesmo, que eu fiz nas minhas viagens, nos lugares que eu já transitei ao longo desses últimos anos. Então esse livro, ele retrata visualmente e da forma subjetiva, pela palavra, esse trânsito. Eu me vejo nesse lugar permanente, é como se fosse aqui. Isso é uma coisa que não vai passar, esse movimento. Sinto que estarei sempre compartilhando com o mundo, porque eu gosto de compartilhar as minhas viagens dentro de mim e fora de mim, literalmente. Então esse lugar, eu me vejo daqui a 10 anos compartilhando isso sempre, assim, mantendo esse fluxo de movimento, compartilhando com o mundo inteiro, com as pessoas. Então eu me vejo nesse lugar, continuando ele, né? Eu mandaria para todas as pessoas, todas as idades, todas as pessoas. Às vezes a gente acorda e vê uma notícia, assiste alguém, lê um texto e desperta alguma coisa. E nos faz ter vontade de algo. Toda vez que a gente se sentir despertada a alguma coisa, realizem todos esses desejos, essas vontades que chegam, por menores que sejam. Sempre emocionante, né? Agora a última pausa. Me espera!
último bloco do Literato e Sayaka Shoji tá de volta com as dicas no nosso quadro Tá na Lista. Bem-vinda de volta, Sayaka! Oi Lili, oi pessoal, pois é, voltei aqui com o nosso Tá na Lista no Literato e você já sabe que quando eu chego é para trazer as sugestões de leitura da galera de casa para vocês, né? Então, ó, deixa eu chamar o nosso leitor de hoje, o Gabriel Vinícius, que é jornalista e trouxe um romance poderoso e lírico para vocês. Olá, eu me chamo Gabriel Vinícius e eu tô aqui para indicar hoje, ó, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Uma autora que é brasileira e que também é jornalista. E esse livro ele vai falar um pouco sobre perdão, sobre o amor e sobre algumas decisões que a gente toma ao longo da vida. E sobre como essas decisões são influenciadas por aquilo que dá para fazer naquele momento. Nem sempre a gente faz o que deve ser feito. Às vezes a gente faz algo que é aquilo que dá para fazer, não tem para onde correr. E esse livro ele tem uma linguagem muito poética e ele se equilibra entre a linguagem poética e a linguagem escrachada. Tudo é Rio, Carla Madeira. Vale a pena a leitura porque é um dos meus livros favoritos e eu li ano passado e reli esse ano. Então, pode ir sem medo. Anota na agenda aí. É isso aí, Gabriel, eu amei a sugestão desse livro, eu adoro essa autora também. E é claro, né, meu povo, que eu aproveitei essas férias para ler todos os livros que já estavam na minha lista de leitura e para começar, eu vou indicar para vocês o livro Contos da Era do Jazz, de Scott Fitzgerald. Nessa edição toda lindona de 2022 da editora Unesp. Sagaz, irônico, genial e extremamente interessante, mesmo nos dias de hoje, Fitzgerald coloca em sua obra a euforia, a insanidade e também as desilusões dos loucos anos de 1920, esse período de ebulição cultural nos Estados Unidos e também na Europa. E nessa coletânea aqui de contos, o Fitzgerald ele vai transitar pelo clima da época, narrando desde anedotas cômicas, como a de um rapaz que, bêbado, vai vestido de camelo a um baile, até divagações, como o curioso caso de Benjamin Button, que você deve conhecer porque foi adaptado para o cinema em 2008, né? Aquela famosa história de um homem que nasce velho e vai rejuvenescendo. E ó, não tem jeito, viu, gente? Fitzgerald é mesmo um expoente de uma geração. A maioria das histórias tem alguns pontos em comuns, como casais jovens apaixonados, festas que pareciam intermináveis, regadas a muito álcool, mulheres à frente do seu tempo com atitudes até então impensáveis, como vestir-se não só elegantemente, mas também sensualmente, e talvez o mais importante aqui, a mudança de pensamento de toda uma geração onde a prosperidade criou uma sociedade voltada não só para o trabalho, mas principalmente para o lazer e o prazer. E as descrições das paisagens, meu povo, olha, a surpreendente descrição do cheiro do ar, da cor do céu, do barulho dos pássaros, são realmente marcas registradas de Fitzgerald e impressionam o leitor. É um livro para você se deleitar e foi exatamente o que eu fiz durante a leitura das 400 páginas. Um pecado, aliás, essa coletânea não ser tão conhecida, né? Então esse aqui é um aviso para você ir agora garantir o seu exemplar. É isso, Lili, ó, hoje eu vou ficando por aqui, mas você já sabe que já já eu volto com mais dicas de leitura. E aí, sentiram a minha falta? Porque eu morri de saudade de vocês. É isso, cheiro e tchau! Obrigada, Sayaka. Até a próxima. E o Literato vai ficando por aqui. Para rever o nosso programa de hoje, é só acessar o nosso canal no YouTube TV Cidade João Pessoa. Até semana que vem.